Olá para vocês que acompanham o portal Banda B. Está começando mais uma entrevista para o nosso Fique Sabendo da Banda B. Hoje é terça-feira, nesse friozão de Curitiba, e é dia de falarmos de desinformação. Diante do cenário emergencial da pandemia de Covid-19, onde não há vacinas o suficiente para imunizar todo mundo ainda, a desinformação também pode ser uma arma mortal. O acesso à informação confiável também pode significar vida ou morte. Os grupos que compartilham informações batizadas de fake news não frearam com a pandemia e estão mais fortes do que nunca. É disso que nós vamos falar hoje. Está conectado aqui comigo ele, que é especialista em marketing digital e mestre em administração, professor Diniz Fiore, está aqui comigo. Professor, obrigado por ter aceito o convite da Banda B. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, amigos da Banda B. Desejar aí uma ótima terça-feira, um bom dia para todos que estão nos escutando e nos vendo aí nos canais da Banda B. Professor, as fake news nos incomodam já faz um tempo, já faz alguns anos que elas estão disseminando, mas elas são ainda mais graves em tempos de pandemia. Como é que está a sua percepção diante do cenário que a gente vive? Pois é, o pessoal costuma dizer, né, que nós vivemos atualmente duas pandemias, né? Uma pandemia por conta do vírus, que é uma pandemia mundial, mas também uma pandemia por conta de disseminação de informações falsas, que também é um fenômeno mundial, não é só um fenômeno, não é só aqui no Brasil que a gente se depara com informações falsas propagadas, aí, principalmente pelos novos canais digitais de comunicação. Então, temos duas pandemias a combater, né? A pandemia do vírus, que temos que combater com vacinas, e a pandemia da desinformação, que temos que combater justamente com a informação correta, com o incentivo a um pensamento crítico, a um pensamento que leve a pessoa ao melhor discernimento sobre aquela informação, se ela é realmente verídica. Então, agradeço aí vocês, o pessoal da Banda B, para a gente estar falando sobre isso, porque é a forma como temos, né, a nossa contribuição para combater essa outra epidemia. Não, e até a ampla maioria das informações que a gente tem visto sendo compartilhadas no WhatsApp WhatsApp, Facebook, redes sociais, de uma maneira geral, são exatamente sobre possíveis curas milagrosas para a Covid-19, né? Uma preocupação que muita gente está tendo. E até eu vejo um fenômeno até, professor, não sei se o senhor vê da mesma forma, meio diferente, digamos assim, que é o de autoridades políticas de saúde, em alguns casos, disseminando desinformação. Como é que o senhor está vendo todo esse bolo, esse rolo que a gente está, pelo cenário que a gente está passando mesmo? Pois é, né? No momento de dificuldade que todos nós estamos passando, as pessoas querem acreditar naquilo que vai sanar a dificuldade, né? Então, a pessoa já tem uma predisposição a acreditar em algo que vai resolver o problema. E aí, qualquer notícia que diga lá que determinada comida vai curar o Covid, tomar o chá de alguma coisa vai trazer a cura, ou qualquer outra forma de prevenção à cura, as pessoas tendem a acreditar nisso. E, como você falou, né, nesse momento surgem milhares de especialistas de fachada, né, pessoas que nem estudaram, não conhecem nada sobre o vírus, sobre biologia, sobre medicina, sobre nada, e começam a dar palpites, muitos deles querendo, como você falou, ganhar autoridade. Então, com a propagação das mídias digitais, as pessoas começam a ganhar autoridade e falam para um determinado número de pessoas, e ali vão ganhando seus seguidores, vão ganhando seus adeptos, e com isso eles vão capitalizando. As redes sociais, elas capitalizam, elas pagam, elas monetizam essas pessoas muito por conta das suas visibilidades, do que eles apresentam, e também essas pessoas capitalizam de outras formas, né? Elas começam, depois elas entram na política, alguns já são políticos, e começam ali, de repente, ter ali um número expressivo de votos, muito por conta desses adeptos que conseguiram, e, infelizmente, né, muitas dessas informações que essas pessoas passam não são verdadeiras. E até uma questão bem interessante da gente falar, né? Hoje você tem milhões de canais, milhões de meios de disseminar desinformação. Como que essas informações exatamente circulam, professor? Como que isso funciona?
Então, a gente vive, na verdade, um paradoxo, né? Que a gente nunca teve tanta informação e também nunca teve tanta desinformação, né? Nunca a informação esteve tão disponível, tão democraticamente para a população e, na mesma forma, tanta desinformação. Então, o fenômeno das fake news é o grande vetor ali que viraliza esses fake news, que as pessoas tendem a acreditar, né, naquilo que está, de alguma forma, de acordo com a crença delas. É o que a gente chama também de pós-verdade, né? As pessoas o indivíduo ele tende a acreditar naquilo que, de alguma forma, vai de encontro às suas crenças e seus valores. Vou dar um exemplo para tentar elucidar aqui para os nossos ouvintes, telespectadores. Então, por exemplo, a pessoa gosta do azul, eu gosto mais do azul do que o amarelo, por exemplo. E aí a pessoa começa a receber informações que o azul é melhor que o amarelo, que o azul é melhor, que pessoas que gostam do amarelo são pessoas sem caráter, e assim vai, e ela começa a acreditar aquilo e vai reforçando os seus valores, vai reforçando suas crenças, e ela cada vez mais vai entender que aquilo é verdade e vai passar isso para o grupo de amigos e de pessoas que compartilham com aquelas crenças, ou de pessoas que ela quer que acreditem também naquelas crenças, que ela quer incentivar com que tenham as mesmas crenças que ela, e vai formando um círculo de notícias, e muitas vezes, ou quase sempre, isso não é verdade. Não existe uma verdade absoluta que o azul é melhor que o amarelo. É uma questão de ponto de vista. E assim, eu citei cores justamente para a gente ser menos polêmico possível, mas é assim, é com política, assim é com relação à doença, assim é com relação a time de futebol, assim é em relação com com vários aspectos da nossa vida moderna. Com relação à doença, isso é muito preocupante, porque leva a uma desinformação. Então, já tivemos várias fake news aí com relação a possíveis curas do Covid, que a gente sabe que ainda não temos a cura do Covid, de possíveis efeitos danosos de vacinas, de várias outras situações que levam pessoas ainda hoje a não acreditar na ciência. E até quando a gente fala de pós-verdade, né, o boato acaba sendo muito mais importante do que a determinada informação. Então, basicamente, a informação se torna legítima a partir do momento que eu acreditar nela. Não tô nem aí para o resto. Se eu acreditar nela, a informação é legítima na minha cabeça. É assim que funciona? Nesse fenômeno da pós-verdade, infelizmente é assim, né? As pessoas elas não se atêm ao fato. Para elas, a narrativa é mais importante do que o fato. Então, independente do fato que aconteceu, eu não vou olhar o fato especificamente, eu vou olhar alguma narrativa que é criada sobre esse fato, que vai de encontro à minha crença, né, que vai de encontro à minha verdade, e a partir disso eu construo ali a minha visão de mundo. O que é muito perigoso, né, para toda a sociedade, né, que as pessoas passam a acreditar em narrativas e não em fatos. E isso é um grande problema, né, que as redes sociais têm enfrentado. Os grandes big techs, Facebook, Twitter, YouTube, Google, têm grande preocupação com fake news, e eles mesmos se utilizam, eles mesmos investem muito em inteligência artificial e em outras ferramentas para tentar ali controlar seus algoritmos de forma que se propague menos essas fake news. Até porque propagação tem consequências legais, né, professor? Então, para o pessoal aí que de repente compartilha, mesmo que sem saber se aquilo é realmente uma verdade ou não é totalmente uma verdade, compartilhar, propagar fake news, isso é crime, né? Então, as pessoas que incentivam isso de alguma forma, só o fato de você compartilhar uma notícia falsa também é passível de punição, correto? No Brasil existem vários casos de punição de pessoas que incentivam, que fomentam esse tipo de prática. Então, antes de você passar uma notícia adiante, verifica o conteúdo dessa notícia, verifica o veículo que está passando essa notícia, porque muitas vezes tem veículos que são especializados em propagar fake news. Então, verifica, tem boas fontes, temos aí o pessoal da Banda B, em Curitiba mesmo tem bons outros veículos de comunicação, no Brasil, bons meios de comunicação, mas também, infelizmente, tem pessoas que querem ali disseminar uma verdade que é sua
e que não é a verdade objetiva do fato. Sem falar que os órgãos de imprensa, aí que eu quero chegar exatamente, a gente vive um momento de descrença no trabalho do jornalista também, né? Uma dificuldade para checar essas informações, porque, como o senhor disse, é muita informação e muita desinformação ao mesmo tempo também, né? E sobre a checagem dessas informações, a gente tem visto iniciativas de alguns veículos de comunicação para checar se é fato ou fake uma determinada possível notícia que chega aí no WhatsApp, nas redes sociais. Resumindo, professor, tudo isso é muito difícil de ser checado também, né? Pois é, né? Para ver a que ponto chegamos, né? Então, os veículos sérios de comunicação têm que fazer um consórcio para avaliar se um fato é verdade, um fato noticiado por vários veículos, é verdade ou é fake. Então, isso já prova, né, que se ter que fazer essa validação, já prova que existe um universo muito grande de notícias que não são verídicas. E a profissão de jornalista, né, como várias outras profissões, tem se transformado muito. Hoje o jornalista ele é muito mais um jornalista de opinião do que um jornalista, às vezes, investigativo, e essa opinião, quando um jornalista expressa essa opinião, ele está sujeito ao contraditório. E, infelizmente, nas redes sociais, né, a rede social, pela parte, democratizou a informação e as pessoas conseguem ali opinar, mas muitas vezes as pessoas não têm ali um conhecimento de fato do fato e vai contra o jornalista, e você sabe, muitas vezes sem uma educação necessária, já apelando para alguma violência verbal, alguma coisa nesse sentido. Professor, para a gente encerrar o nosso papo, nós temos diversas alternativas que já estão sendo estudadas há muito tempo sobre o assunto. A gente tem um projeto tramitando no Congresso Nacional, que estava tramitando desde o ano passado, e daí parou um pouco para tentar coibir fake news, iniciativa aí que dividiu muitas opiniões, né, enquanto tramitava. Hoje o projeto realmente está parado, se eu não me engano está na Câmara dos Deputados, se eu não estou errado. Quais são as alternativas em estudo para combater o problema e que não tem receita de bolo, né? Principalmente na pandemia, né? Um problema que alternativas ainda são estudadas para combatê-lo, né? Pois é, os órgãos de Estado tentam, de certa forma, regulamentar a fake news, né? Colocar punições maiores para pessoas que propagam fake news. Então, essa é a legislação que está no Congresso. As grandes redes sociais, as grandes empresas de mídia também têm trabalhado nesse sentido para combater fake news, mas a maior ferramenta de combate à fake news é justamente um pouco do que a gente está fazendo hoje e um pouco do que a gente propaga, que é a educação. É desenvolver o senso crítico, que as pessoas tenham ali um certo criticismo sobre aquilo que eles leem, para ver, independente de sua crença, aquilo é verdade? Vou averiguar mais sobre esse fato, para depois propagar esse fato, ou depois comentar esse fato, e aceitar que o mundo não é a sua visão de mundo somente que vive. De repente você gosta do azul, mas o amarelo fez uma coisa bacana, você não pode ter uma visão que só fez essa coisa bacana para de repente, para ser melhor que o azul, por algum motivo nesse sentido. Então, as pessoas, a gente vive uma polarização muito grande em cima de tudo. Então, não tirar essa questão de esse é bom, esse é ruim. O bom e o ruim vão ter momentos que vão se alternar. É assim que funciona em todos os setores da sociedade. Então, a grande arma, né, que nós temos é a educação. É desenvolver mesmo esse senso das pessoas quererem aprender, quererem saber mais sobre determinado tema. Acima de tudo, não legitimar desinformação, né, professor? Perfeito, né? Que a partir do momento que uma pessoa vê uma fake news e propaga essa fake news, de certa forma, ela está legitimando essa fake news, né? Às vezes um amigo de confiança te manda uma notícia, você, putz, esse cara é de confiança, vou acreditar nessa notícia, sendo que essa notícia muitas vezes é falsa. Então, essa pessoa está legitimando uma informação que é falsa. Professor, eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo. Abraço aí para vocês e para todos os amigos da Banda B. Obrigado. E você que está assistindo essa entrevista já no YouTube da Banda B,
também vai poder acompanhar ela de maneira escrita no portal Banda B, ali na seção Fique Sabendo, logo abaixo ali do Fica a Dica, você vai poder acompanhar a matéria escrita, o vídeo também estará anexado ali, mas são vários tipos de conteúdo para que você possa aprender sobre o assunto, examinar até as próprias condutas e, acima de tudo, não desinformar, não contribuir para que isso continue acontecendo. A gente tenta combater aqui a fake news, nós estamos tentando combater notícias falsas sempre com informação. Muito obrigado e até a próxima entrevista.